Boa tarde aí para todo mundo. Esses dias, eu e meu pai, a gente assistiu o filme Intern, que é o Estagiário. Não sei se todo mundo já assistiu. Que tem uma mensagem muito bacana para a gente sempre se reinventar. Eu até anotei, eu estou lendo aqui, peço até desculpas aí. Ele é um aposentado no filme, né? O Robert De Niro, como meu pai. Eu me senti ocioso, que não é o caso do meu pai. Ele tem trabalhado muito aqui, às vezes faz 3 videoconferências ao mesmo tempo, assim. E meu pai continua trabalhando, e daí o seu Robert De Niro ele começou a se reinventar. Ele foi procurar um emprego de estagiário sênior, que é uma empresa de internet, né, que vende roupas femininas, estavam contratando. Ele fez diversos cursos, fez de tudo. Acho que hoje é mais ou menos o que a gente está se sentindo aqui nessa quarentena, né? As pessoas estão em casa sem saber muito o que fazer, buscando coisas para fazer, outros só se preocupando, só vendo notícias, alguns fazendo curso, outros trabalhando mais do que trabalhava antes. Na verdade, é o meu caso, eu tenho trabalhado pra caramba, graças a Deus. E meu pai, eu vejo também, tem trabalhado muito aqui, acho, por conta da quarentena também, dessa situação que a gente vive, né, do Covid. Então, Edgar Brandão Júnior, pai, conta pra gente como é se reinventar e conta um pouco da sua trajetória desde quando você era estagiário, lá na década de 70, até hoje, como secretário executivo do consórcio intermunicipal do Grande ABC. Oi, Débora e outros participando, boa tarde. Realmente é uma situação interessante, até primeiro estar aqui junto com você, eu acho que é muito fantástico. A gente está trabalhando na mesma mesa já há bastante tempo, hoje é o 34º dia de quarentena. Realmente eu comecei, teoricamente, nem estava me formado ainda, trabalhando na Prefeitura de Santo André, entrei como estagiário, como qualquer profissional que faça um curso universitário. E, de repente, eu tinha um engenheiro, em 30 dias, ele chegou para mim e falou que estava indo embora. Só que era o seguinte, era uma área com 450 operários e que cuidava da manutenção da cidade toda, mais 180 prédios públicos, pontes, calçadas, tudo. Eu achei que aquilo ia ser momentâneo, o prefeito era o doutor Brandão, e ele falou, não, ele me chamava de Edgarzinho, Edgarzinho, fica, vai ficar, fica. Só que eu fiquei até hoje, né? Não pôs nenhum engenheiro, e eu, de repente, me vi numa empresa, empresa de engenharia que tenha 450 operários, empresa monstro, né? Uma cidade tão grande como Santo André, na época, 650 mil habitantes. E isso, para mim, foi uma escola, porque eu aprendi muito na escola, estudei bastante, mas aprendi mais com os funcionários, servidores, operários. E eles me adoravam, embora eu fosse até bastante austero, porque eu participava da minha vida junto com eles. Eu saía com eles, jogava snooker, jogava dominó. O time de futebol da engenharia da prefeitura, eu não jogava no time de engenharia, eu jogava no time deles, que a gente chamava time da carpintaria. E isso me deu uma sobrevida muito grande. E daí para frente eu vi que isso realmente era a minha base da pirâmide. Eu ter começado bem embaixo. Não tinha projeto, não tinha máquina, não tinha nada. Eram 2 caminhões e um jipe e o resto tudo se virando. Oficinas rudimentares. Isso para mim foi importante. E na época, eu lembro que você comentou já uma vez que não tinha código de obras, né? Então, se tiver aqui pessoal de arquitetura, engenharia, né? Isso é uma coisa Então, bem bacana de isso. falar, né? Isso. Nós íamos chegar, se a gente ficar as 4 horas aqui, nós íamos conseguir chegar, mas essa base para mim foi importante, porque eu fui o diretor de menor tempo de formado na prefeitura e o diretor mais novo de idade. E não era normal isso. A pessoa muito antiga, muito tempo de formado, eram diretores e secretários. E daí para frente a minha carreira foi muito rápida na prefeitura de Santo André e chegando quase
em 96, próximo de me aposentar na prefeitura, como secretário de habitação. Quando o prefeito me convidou, era uma área que eu, na realidade, não gostaria de ir, né? Muitos sabem até disso por quê. E ele me chamou, chamava de Edgarzinho, falou, você vai assumir a Secretaria da Habitação amanhã. Eu falei, prefeito, o senhor está me mudando, já era a quarta mudança de diretoria que ele fazia em 3 anos. Eu falei, prefeito, eu preciso trabalhar, não consigo trabalhar, a cada 6 meses o senhor me troca. Eu conto com pouca gente. Eu falei, bom, é o seguinte, eu vou para essa área, só que é o seguinte, eu já tinha acompanhado, até por causa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, que eu participei em muitos anos, sindicato, que sempre se tentava fazer uma aprovação no Código de Obras. Então eu falei para ele que ele tinha que assumir um compromisso comigo, que eu queria aprovar um Código de Edificações e de posturas, inclusive. Porque, evidentemente, existia, a palavra máfia é meio chata, né? Mas no mercado de aprovação de projeto isso é mais ou menos comum. E ele me deu autonomia total. A Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC me ajudou demais, os profissionais da área também, que já tinham alguma coisa iniciada, e o meu compromisso, o que era? Era conseguir convencer os vereadores, que nunca queriam aprovar, eu mesmo, como até assistente secretário, já tinha ido na Câmara, levado ao longo disso, estou falando de 70 para 96, são 26 anos, várias vezes. É bastante tempo, né? Muito tempo. E aí na época, presidente da Câmara, eu consegui com ele uma aprovação, inclusive foi aprovação unânime. Como você tinha o Código do Saboia, a Prefeitura de São Paulo utilizava, e a gente usava também, rudimentarmente, foi, na realidade, o primeiro de Código de Obras e Edificações. O que me ajudou nisso? Desde que eu me formei, paralelo ao serviço, eu entrei na Associação dos Engenheiros e Arquitetos, na época do ABC, uma associação fortíssima, já tinha até indicação do presidente de CREA. E isso eu vi que não daria para a gente trabalhar separado, né? Você precisa ter uma participação em conselhos, em sindicatos, Sim. em associações, isso é muito importante. Toda essa união entre todos os profissionais, né? Se unir, aquela frase, né? Juntos somos mais fortes, que hoje as pessoas estão buscando muito isso, né? Então, eu cheguei a dar muitas palestras em universidades, principalmente na Instituto Mauá, que é próximo aqui de casa, normalmente, e em outras também, e eu ia dar uma palestra, normalmente era para terceiranista de engenharia. E o diretor sempre da Mauá falava para mim, Brandão, não fica aborrecido, né, se os alunos saírem da sala. Eu falei para ele, escuta, eu já fiz 4 faculdades e uma pós-graduação. Você acha que eu não fui aluno? Não tem problema, pode sair. E era numa sala, começava numa sala pequena, era só para o terceiro anista, porque você tinha o quarto e quinto ainda. De repente, a gente tinha que ir para o auditório, que entrava a gente no primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto e quinto. Porque eu fazia uma coisa sempre, que eu sempre fui muito brincalhão também, e mostrando para eles o seguinte, eu falava para eles, quando vocês saírem de formado, o diploma vale pouco. Vale se vocês fizerem um bom estágio, é muito importante, e principalmente se vocês conhecerem o sistema. A grande maioria vai sair, talvez vá para alguma empresa de engenharia, poucos, não muitos, para uma empresa, uma indústria, muitos hoje vão para banco, não é o caso, mas na época a grande maioria ia sair para fazer projeto. Como é que você faz? Como é que você vai na prefeitura? O que você tem que fazer? Você precisa conhecer o quê? Então eu mostrava que você tinha que ter conhecimento da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, dos sindicatos, o que é o CREA, um conselho importantíssimo, né? Hoje todo mundo reclama, a anuidade é alta mesmo, né? Mas é um dos poucos conselhos em que a anuidade ao longo dos anos, ela diminui, eu estou pagando muito pouco. A OAB hoje é quase R$1.000 por ano, mesmo quem não está trabalhando, eu pago R$35 para um aposentado. Nossa. Então, isso é uma coisa Isso que a gente teria que buscar. Né? São poucas, o Cresce não permite isso. O Cresce não permite nem que você... Eu pago o Cresce também. Nem que você peça licença, é um problema sério. Então, o conselho, todo mundo reclama, muita coisa, mas ele tem um valor muito grande. Então, a divisão do conselho,
ao longo dos anos, eu era a favor disso. E eu batalhei muito para separar a engenharia da arquitetura no Conselho, muito. Pra você ter uma ideia, numa época que teve em Piracicaba um grande encontro de entidades e tudo, e eu era um cara que era... Porque a Associação de Engenheiros da ABC era muito forte. Então eu no Conselho de Engenharia Civil, eles esperavam eu voltar para voltar igual. Então era uma participação muito forte. Na época, mais ou menos que ano isso? Isso foi nos anos 80, mais ou menos, né? Não, e agora que o CAL que se separaram. Então, agora acabou separando, e eu até recentemente falei com o presidente do CAL, eu briguei tanto para separar, e agora eu acho que não devia ser separado. Mas se já separou, tem valor. Tanto que você falou agora há pouco, eu estou no consórcio intermunicipal do Grande ABC, que é o mais antigo do país, é o mais forte, é uma autarquia fortíssima, muito reconhecida, internacional, já fui dar palestra internacional. Por falar nisso, a gente está agora citando o consórcio intermunicipal, né? Conta um pouco para a gente entender o que é o consórcio e como que o consórcio trabalha para as 7 cidades aqui da região. Muito interessante. O consórcio, muito poucas pessoas sabem, evidentemente, que eu acho que a gente trabalha muito. O consórcio tem que trabalhar muito na área de projetos. São 7 municípios que eles se juntam, né? Ele foi formado em 1990. As prefeituras recolhem um percentual, 0,15% da receita líquida, que é paga mensalmente, para manter o nosso corpo técnico bem enxuto. Pra você ter uma ideia, com 7 estagiários, nós temos 40 servidores, são 5 que são comissionados, o restante é de carreira, de concurso público. E as prefeituras, nós temos grupos técnicos, nós temos 28 grupos técnicos. Se você falar qualquer item institucional, de qualquer segmento, racismo, a questão do negro, mulher, tudo da mulher, a violência doméstica, o nosso mais importante hoje é a Casa Abrigo. Conta um pouquinho desse trabalho. É o mais antigo, já tem reconhecimento, inclusive até de prêmio internacional. Conta um pouco desse trabalho da Casa Abrigo. A Casa Abrigo, na realidade, é o seguinte, a violência doméstica aumentou muito, é uma coisa muito triste, né? E ela é o seguinte, as casas-abrigo, elas recebem as mulheres que já chegaram num limite máximo, depois de um juiz determinar isso, que ela tenha um isolamento total. O companheiro, o agressor, o marido, pode ter mais contato. Então ela é abrigada, são 2 casas-abrigos de sigilo. Se você, que é minha filha, e me vê todos os dias, perguntar para mim onde é o endereço, eu vou falar para você que eu não sei, e aí você vai falar, puxa, rapaz, você não pode contar para mim? Não, porque eu não sei mesmo. Se é sigilo, eu não tenho que saber. Quem sabe certo, né? É a nossa coordenadora social, Graça, com um espetáculo de pessoa, cuida disso com muito carinho. O engenheiro da manutenção, o engenheiro de LOM, que ajuda nisso. O resto não tem que saber. Sim. E o motorista que leva alguma coisa lá. E elas ficam um tempo que pode chegar até 6, 7 meses, até que ela seja inserida num sistema que ela vá para fora, talvez da cidade que ela estava, ou talvez do estado, já com alguma orientação de um trabalho, arrumar os computadores que estavam encostados no consórcio, para elas poderem ter acesso a isso, uma formação, ou mesmo de manicure, alguma coisa. Então, esse é um programa que pouca gente sabe, mas eu falo nas entrevistas que eu dou, inclusive até internacional, que ela, na realidade, é o carro-chefe do consórcio. Sim, é um trabalho maravilhoso. Você vê o seguinte, você está falando numa casa-abrigo, o custo tem custo, não é baixo, ele é alto, mas ele é mantido desde 2003, então ele tem muito tempo. E o que é importante? Por outro lado, nós temos agora, acabamos um projeto dos 7 municípios de corredores de transporte, só o custo do projeto 27 milhões. Estamos acabando um centro de controle operacional de todo o sistema de trânsito numa central única. Isso é uma coisa inédita no país. Olha que bacana. Muito legal. Aquele seminário que você foi sobre mobilidade urbana. Né? Exato. Eu fui apresentar, inclusive, na Colômbia,
por conta de conseguir recursos da União Europeia. E o nosso trabalho foi muito bem reconhecido, foi muito bem aceito, e o trabalho foi preparado não só por mim, pelos técnicos. Então, quando você acaba, tinham 90 pessoas, tinham só 8 do Brasil, 82 eram de fora, você tem que ir para uma mesa que você vai ser questionado por pessoas internacionais, né? E a apresentação foi tão boa, porque ela foi tão bem preparada, e o trabalho muito legal, que a coordenadora que ia coordenar a mesa, as pessoas se inscrevem e vão na mesa. Sentou um monte de gente em volta, inclusive colombiano, francês, tudo que você possa imaginar. E aí a coordenadora começa a falar, tenta a língua, inglês normalmente, um pouco espanhol. Sim, uma mistura. E ela, da União Europeia, e ela perguntou para todo mundo o que eu precisaria complementar. E as pessoas falaram que não precisaria, porque foi muito bem entendido. Eu passei um vídeo do consórcio, que os coordenadores não queriam que passasse. Foi fantástico, eles me agradeceram até depois. Tem um vídeo muito bacana que eu vou disponibilizar para você passar, para saber o que é o consórcio, é muito legal. E depois disso, o que aconteceu? Você está na mesa com um monte de pessoas, bom, e daí? E aí eles começaram a perguntar como é que se monta um consórcio. Você imagina um pessoal lá da Colômbia, de cidades pequenas, como é que eu faço para montar um consórcio na minha cidade, né? Inclusive prefeitos alguns também. Então, hoje o consórcio ABC ele é um padrão para outros do Brasil e também já a nível internacional. E ele, na realidade, tem muitas atividades, são 28 grupos de trabalho. E o que é importante? Cada grupo de trabalho é formado por um representante de cada 7 prefeituras. E nós temos uma coordenadora e eles 7 escolhem o coordenador deles. Tá. Isso é o que você pode falar, meio ambiente, deficiência, tudo que você pensar, os 28 itens. Agora, o que foi importante? Você acabou de falar que a gente tem que reciclar nas coisas. Sim. E eu até, não sei se uma das minhas coordenadoras, são 4 coordenadores, uma coordenadora Lívia, sempre ela reclamava comigo que o representante de Rio Grande da Serra, do meio ambiente, não vinha nas reuniões. E eu falava para ela, Lívia, você tem ideia onde é Rio Grande da Serra? Parece perto, mas não é. Ele perde muito tempo para vir e muito tempo para voltar. Então, esse fato de ter vindo para home office me ensinou uma coisa fantástica. Sim. Você falou agora há pouco, nós chegamos ao máximo de participar de 3 videoconferências ao mesmo tempo, tudo evidentemente por causa do sistema do Covid-19, a pandemia que está instalada, é gravíssimo, pouca gente não está dando conta disso, é muito grave. E eu hoje participo, em 34 dias que eu estou aqui, já para 35 videoconferências. Com o secretário de saúde, você às vezes está na mesa, você escuta alguma coisa. E o que foi importante? A gente faz a reunião e vem o Rio Grande da Serra, em Mauá, e senta todo muito mundo, próximo. Então, essa aqui é uma prática, evidentemente eu pretendo continuar no consórcio, correr tudo bem, evidentemente. O presidente também, a gente se dá muito bem, o convite dele me honrou muito. E eu gostaria de incluir essa prática como usual para sempre agora. As reuniões não serão mais presenciais. De vez em quando você faz uma, porque eu acho que você tem que ter o convívio com as pessoas. Sim, pessoalmente. Mas isso foi uma coisa que você falou, a questão do filme, é exatamente isso, você tem que ir aprendendo. Eu já trabalhei em Coab, Fepasa, Infraero, Prefeitura de São Paulo, São Caetano, implantei subprefeitura de São Paulo em cidade do Lages da Tiradentes, uma região muito pobre. Então, eu já passei por tudo. Esses 50 anos de serviço público, alguns amigos falam que eu tenho muito azar, porque toda vez que eu vou para algum lugar, dá algum problema. Você foi na Infraero, 6 dias depois caiu um avião. Falei, mas Deus foi bom para mim. Aproveitando isso, né, muita gente não sabe, mas que você foi superintendente da Infraero e assessor da presidência na região sudeste. Sudeste. Né? Não, conta como foi, porque eu lembro de você saindo aqui de madrugada, quando tinha os acidentes aéreos, entrevista todo o tempo. Bom, só de entrevista, pela última palavra sua, a minha gerente na época de marketing, uma pessoa espetacular, a Vera Biogoni, que talvez ela não esteja ouvindo, mas me ajudou demais. Eu dei mais de 500 entrevistas.
fazia de manhã em Congonhas 5, 6 gravações para televisões, algumas ao vivo, né? Porque é o seguinte, eu entrei, fiquei 15 dias de treinamento na Embraero em Brasília para aprender a empresa mesmo que era, né? Eu tinha um bom nível de conhecimento de engenharia, mas de aviação nem tanto, e de logística da empresa. Depois eu assumi, 6 dias depois caiu aquele gol com o Legacy aquele acidente na Amazônia lá, próximo no Mato Grosso. E isso trouxe um caos aéreo muito ruim, muito grande. Sim. Foi uma época de aquelas, quem lembra da época, briga de puxar cabelo, pular em cima de comissária. Eu cheguei a ver fila de check-in com quase 4 quilômetros dentro de Guarulhos. E muitos amigos falaram, puxa, Brandão, você é um cara azarado. Você vai para lá, 6 dias depois cai o avião e dá. Eu falei, não, Deus é bom para mim. Porque Deus me dá exatamente a oportunidade de aprender com o problema. Não pegar alguma coisa até agora. O próprio prefeito de Santo André, que me convidou no ano passado para ir para o consórcio, e na época o consórcio teve algumas disputas políticas, estava com 3 das 7 prefeituras fora, e ele falou, ele chama de tio porque ele tem idade de vocês, eu conheço os pais dele, a mãe dele estudou comigo sentada na escola do lado, na carteira do lado, né? E ele falou, dá para você encarar? Eu falei, Paulinho, a vida inteira eu só nunca me deram filé mignon, é só carne com osso, onde eu vou é para ter problema e é bom que tenha, como agora. Sim. O ano passado a gente passou deixando o consórcio redondinho, voltaram as 3 prefeituras, tudo certinho, os funcionários todos contentes, de repente você entra nesse sistema de pandemia, né? E até você acompanhou de casa, eu tive uma indicação para ser vice-presidente da Fundação ABC, para você ter uma ideia, ela tem 22 mil profissionais na área da saúde aqui na região. Uhum. E quando até indicaram, eu e sua mãe estava até no Rio Grande do Sul, né? Tive que vir correndo aqui, isso, voltamos correndo, uma loucura, porque eu tinha que assumir aquela coisa toda, e eu pensava, pô, você é engenheiro, você vai para ser vice-presidente de médico, de fundação. O prefeito está me pediu, né? Eu vou sair do consórcio, que era um lugar que tinha arrumado, estava tranquilo. Estava tudo certinho. Né? Tudo certinho, bonitinho. E aí houve entre os outros prefeitos, alguma conversa, e decidiram que eu não fosse para a fundação e ficasse no consórcio. Aí eu pensei, puxa vida, né? É um bom lugar para trabalhar, são poucos funcionários, eu gosto muito deles, eles gostam muito de mim, também sou muito brincalhão, a gente brinca muito, um ou outro de vez em quando, fala um pouquinho mais alto, porque eu falo alto mesmo. Mas, falei, pô, eu vou um lugar tranquilo, né? Posso ir na boa, né? Até sossegado, está tudo arrumado. De repente acontece essa situação da pandemia. E o que acontece? Eu hoje acabei como conselheiro do curador para poder assumir a vice, eu teria que ser curador, então fui nomeado curador. Sim. Então estou próximo da situação, o doutor Diana, uma pessoa fantástica. Por outro lado, a pandemia me trouxe do lado do secretário de saúde. Você viu que ontem nós fizemos 3 horas num dia, 2 horas no outro da saúde. Então, na 7ª reunião com o secretário de saúde, tratando do quê? De engenharia? Não, né? E eles percebem comigo que eu sou uma pessoa, até que é bom que eu não seja, porque tem um equilíbrio complementa, diferente. Né? Complemento. A questão das compras, a gente fala as muito. Licitações, Outra coisa, a reunião você acompanhou, você estava na mesa, não a de ontem, mas de ontem foi muito tensa. Você até uma hora falou, pai, não fala alto. Eu tinha vontade de entrar no computador, né, estava no laptop. É e o verdade. doutor Geraldo, que é um lorde, é um secretário de saúde de São Bernardo, é muito amigo meu, é um cara espetacular, talvez o cara mais preparado de saúde pública do estado de São Paulo, de certeza, muito preparado. Ele também se exaltou, porque, lógico, os ânimos são exaltados. Todo mundo, né? Porque está muito tenso. Todo mundo que participa disso está sabendo a situação real. Então. Não quer saber de presidente, não quer saber de governador.
E eu Sim. mesmo falo nas assembleias dos prefeitos, nós vamos fazer a 7ª agora em videoconferência depois do dia 18, vai ser segunda-feira, que até eu brinquei com o prefeito Aurílio, né? A administração pública, nos 3 poderes, e além dos executivos também, o presidente da República está numa pirâmide lá em cima na ponta, bem na pontinha, está perto do céu. Os governadores descem um pouco no meio, tem os assessores, secretários e tal. Os prefeitos estão na base da pirâmide. E o morador da cidade, ele é vizinho do prefeito. Eu brinquei com o Aurílio. O teu vizinho reclama de você. Quem tem a caneta na mão para tomar providência agora? É o prefeito. Sim. Então muita gente reclama, fechou o comércio, fez isso, fez aquilo, não pode ir à aula, aí o aluno. Eu vou participar agora às 5 horas de uma videoconferência com proprietários de escolas particulares e talvez mais infantil. Eles também estão preocupados. Sim. E a gente tenta ver se ajuda, né? Então, são situações diferentes. E eu acabei me vendo hoje muito próximo da saúde. Agora, a vida profissional é assim mesmo. Que sorte que eu tenha esse equilíbrio de poder não me estressar com a atividade, posso até me estressar com um outro caso, mas eu consigo, você viu falar, de participar de 3 videoconferências ao mesmo tempo. Nós estamos desenvolvendo, junto com a Universidade Federal, um aplicativo para que as pessoas possam entrar no aplicativo e ter um início de, entre aspas, de consulta, de informação, para saber o que ela deve fazer e talvez seja feito o teste do Covid na casa dele. São Caetano já tem assim, tem um 0800, a doutora Regina Maura, espetáculo, e o prefeito também, a secretária da Saúde, está funcionando muito bem. E a Universidade Federal do ABC, que tem 14 mil alunos, Santo André e São Bernardo, nos campos, não tem medicina, mas eles estão se preparando muito para ajudar nisso, inclusive os laboratórios para exames. Então, Débora, a vida é assim. Agora, você está e você não fala nada, só que é o seguinte, eu pensei uma coisa, você recentemente passou por uma experiência profissional que deixou a gente muito triste. E eu falei para você, e você talvez não lembre disso, que Deus sabe o que faz. Sim. E Ele soube. Você imaginou você em Los Angeles agora? Pois é, Você então, tem pessoal, quem não sabe, né, eu estava de mudança, tanto até que esse perfil, que quem está assistindo pelo meu perfil, que é o meu perfil profissional, ele está todo em inglês, né? Porque eu estava de mudança para Los Angeles, eu já morei lá na época de 97 a 99. 7, 8, 9. E a empresa pela qual eu ia, na semana que eu estava tudo pronto, mala pronta, tinha me despedido de todas as minhas família, amigos, né? Eles cancelaram sem nenhuma explicação, né? E na época eu fiquei super mal, ainda me emociono quando eu lembro, mas depois disso eu acabei tendo uma viagem super bacana, que foi ótima, para a Europa. Viajei com meus pais, com meu irmão, e daí voltei e comecei a trabalhar com as minhas coisas. E hoje eu penso que, imagina se eu tivesse ido viajar, agora eu estaria sozinha em Los Angeles, numa localização que seria afastado das minhas amigas que moram lá até hoje, com meus pais aqui, preocupada, sem saber muito do que está acontecendo, e se de repente acontece alguma coisa e você está sozinho e longe de todo mundo, né? Tanto que uma das coisas que na época me fez voltar mais foi por causa da família, de estar mais perto, que a gente quando mora longe sente muita falta da família, né? E hoje eu dou graças a Deus de estar aqui com vocês, né? Trabalhando aqui na mesa, na sala de jantar, a gente está aqui meio acampada, porque também não tive tempo de arrumar nada aqui. Minhas coisas, eu acabei fazendo uma meio mudança, levei minhas coisas para a chácara, está tudo meio encaixotado, então eu me sinto acampada ainda. Eu queria que você falasse um pouco de como que está a situação, quais são os municípios do consórcio, né, que vocês estão unidos nesse trabalho todo,
E como que está a situação dos hospitais de campanha, o que está sendo feito, que está bacana, que de repente os outros municípios deveriam se espelhar nisso para tomar essas atitudes também. Eu sei que vocês tiveram aí quase uma compra, né, dos testes e que acabou não dando certo. Então explica um pouco para a gente a situação geral, como está o real aqui, porque a gente ouve tudo pela televisão, pela internet, um monte de fake news, e daí as pessoas, por um lado pelo presidente, outro pelo governador, falam mal de ambos os lados. Então eu queria que você contasse o real, como que está a situação aqui na região, principalmente. Bom, vamos começar pela região, né? É formado por 7 municípios. E tem uma água para você aí. Opa, obrigado. Isso foi a bastidor. Formado por 7 municípios, começando Santo André. É ABC porque começou com ABC, André, Bernardo e Caetano. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio da Serra. Só que é uma região de 2,8 milhões de habitantes. É uma coisa maior que um estado de Sergipe. Maior que muitos países também. Sim. É uma coisa de louco. Numa região que todo mundo fala economicamente, ela melhora um pouco. Lógico, a crise agora é ruim para todos. Só que é o seguinte, a região que economicamente, aparentemente, ela é boa, ela atrai muito problema. Porque muita gente vem para cá, então você tem muita área de subhabitação, isso é complicado. Evidentemente que a questão da saúde acaba não dando conta no normal, imagine agora. Você tem programas sociais que você tem que estar fazendo, tanto que aqui eu vou dar uma notícia aqui ao vivo, nós vamos lançar agora, dia 22, também além dos 7 municípios, um recolhimento de alimentos de forma solidária no consórcio. Eu vou lançar depois, eu vou passar, vocês vão distribuir, porque tem muita gente que está recebendo ajuda, mas lá na pontinha tem muita gente que não recebe. Então isso na época de Brumadinho foi feito um programa também de arrecadação de água, alimento, foi uma coisa espetacular. O consórcio tem essa união muito boa. E a questão do quadro disponível de leitos, evidentemente que Santo André, Santo André, eu acho que a região, ela normalmente, teoricamente, na parte física, ela estaria bem servida. O grande problema, isso eu já falo há muitos e muitos anos, já falei em Brasília, até na frente de ministro, me aborrece muito. O governo federal só manda dinheiro para construir. Né? E para vocês terem uma ideia, quando você constrói um hospital, para você operar no ano seguinte, você precisa ter o mesmo dinheiro de que ele construiu. E depois mais outro, e depois mais outros. Então, essa prática ela é muito ruim. E eu até já fiz propostas há muitos anos que todo recurso que vier para construir alguma coisa, devia criar um fundo para que tivesse dinheiro para manutenção depois. Sim. Isso só para os municípios. Há muitos anos houve uma inversão de valores, começaram a tirar dinheiro dos municípios e levaram para a União. A União agora está falando que está ajudando, não está ajudando nada, tirou tudo daqui, está tudo lá. Né? As arrecadações tinham que ser nos municípios. Mas o governo federal tinha que ter uma estrutura grande dando orientação. Embaixo, mais embaixo, e o Estado pega essa orientação e transforma na região do Estado. Do Nordeste é uma, do Sul é outra, aqui no Sudeste é outra. E os municípios acabam aplicando. Quem coleta o lixo? É fato. Quando você vai no SUS aqui, o médico é do teu município. Então, você precisa de um recurso. Esse recurso não vem. Então, esse é um problema sério. Agora, a estrutura física dos hospitais é muito boa. Muita gente reclama, está cheio de fila, tal. É porque não tem dinheiro mesmo. Muito dinheiro para pagar hora extra de médico.
É assim Que mesmo. já não ganham muito, né? Já não ganha muito. E outra coisa, trabalhar na administração pública é um sacerdócio. Né? Me dói muito quando escuto um ministro falar de servidor público, de vagabundo, dessas coisas todas. Isso não existe. Né? Isso não existe. Tudo bem, qualquer profissão, dentro de uma fábrica você tem o cara malandro. Sim. Tem o cara malandro. Escritório tem o cara malandro. Todo na administração lugar. pública tem também. Pode ter mais, mas não importa. Agora tem muita gente boa, muita gente mesmo. E eu acompanho isso há muito tempo. Na saúde, como eu fazia manutenção no início da minha carreira dos hospitais, eu sabia como é que estava. Então, a saúde pública, ela hoje, depois da crise econômica, não de agora, a que vinha de 15, levou para o sistema de saúde um acréscimo de muita gente que antigamente pagava mal ou bem o plano de saúde, inclusive gente de classe média, que perdeu a parte da economia, do emprego, como vai acontecer agora. Eu, por exemplo, estou vendo a questão da saúde, não é para agora, para abril. Estou vendo o problema da saúde em agosto. Esse é o grande problema. Porque, evidentemente, hoje muita gente acompanha isso, muita gente não está indo para as unidades de saúde, e eu vejo até profissionais, pessoas de nível, de classe econômica, postarem vídeos de hospitais vazios, de UPA vazia, querendo contrapor uma situação. Só que é o seguinte, o doente hoje não quer ir para o hospital. Por que ele não quer ir para o hospital? Ele não quer pegar o Covid. Lógico, não tem jeito. E outra coisa, esse negócio de pegar o vírus, uma pessoa, ela transmite, não é para uma, ela transmite para ela uma e depois de uma progressão geométrica para 1 milhão. Esse é um problema. Né? E a gente vê o seguinte, você pega os Estados Unidos, que é onde você ia estar no problema mais sério que você puder, até que Los Angeles tem muita proximidade com o pessoal da China. Sim. Os Estados Unidos, que tem um preparo fantástico, né? A gente já visitou muito, conhece muito lá, está chegando a 700 mil casos, 40 mil mortes. E muita gente fala, está morrendo, mas morre cara de infarto, morre. Lógico que morre, mas essa morte não é para ter. A outra é uma ordem natural das coisas. A pessoa morre por idade, mas não pode morrer de coronavírus, ele não pode morrer de gripe. A dengue é problema. Cadê o dinheiro da dengue? Antigamente o governo federal mandava aqueles fumacê, aquelas coisas. Sabe o que aconteceu? Acabou, não tem mais. Então, nós temos esse grande problema e o consórcio ele é bom por isso. O consórcio é líder. O consórcio consegue fazer solicitações que valem para todos os municípios. Sim, isso que é muito bacana. Muito bacana. Agora, recentemente, outra coisa, nós montamos o primeiro PROCON regional. As cidades têm PROCON, 7 municípios. Então, nós montamos um PROCON regional para ficar acima desses, para ir em cima das grandes redes, da Vivo, da NET, da Enel, que atende muito mal as pessoas, planos de saúde, algumas escolas particulares. Então, o consórcio ele tem isso. O consórcio ele pega um gancho de coisa e ele vira líder no país, porque ele vale como referência. Isso é importante. Agora, recentemente, nós conseguimos bloquear o pagamento dos precatórios da Prefeitura, do Tribunal de Justiça, foi uma coisa inédita, a primeira vez do país, foi o consórcio que fez isso. Muitos advogados estão reclamando, porque vive disso também. Só que eu também falei, inclusive, na reunião, que eu sou secretário, é uma decisão minha, vai para a presidência, vai para os prefeitos. Eu também sou credor, eu estou indo contra mim também. Só que é o seguinte, no momento as prefeituras não têm como pagar mais nada. A arrecadação vai estar caindo e vai cair muito. E a saúde vai consumir demais. Então, a questão das redes hospitalares nossa, ela realmente é boa. Só que é o seguinte, os prefeitos estão correndo muito. Nós estamos montando nos municípios hospitais de campanha, mais ou menos 650 leitos, arredondando o número para uma clínica de receber o Covid em clínica. Ainda não é em UTI. E 150 em UTI. E o próprio secretário, hoje tem uma entrevista na televisão, eu posso falar, porque o doutor já falou ao vivo, nós já estamos com a ocupação dos leitos de UTI e de clínicas destinadas para UTI em 80%. E nós estamos só começando, na região, nós estamos só começando. São Paulo, a rede pública 100%. 100%. 100%. São Paulo, e outra coisa, que o nosso presidente hoje também falou na entrevista, qual é a minha preocupação, a dele, e nós dois somos engenheiros.
Mas não são médicos, mas são engenheiros, como é que você está, né? Mas só que é o seguinte, a gente tem uma noção do urbanismo maior. Quando isso atingir a periferia, esse é o grande problema. Sim. Porque as pessoas moram muito próximas das outras. Moram dentro de 10 metros quadrados, 6, 7 pessoas. Sim. Do lado de córrego, não tem saneamento, não tem... É complicado. E eu que trabalhei muito com isso, sei muito disso. Então, é uma preocupação por conta disso. Em São Paulo, eu acompanho também, porque hoje eu acompanho o Brasil todo, faço gráfico, né? Se vocês, só para vocês terem uma ideia, não deixe, vocês não importa se vocês vão ver ou não, mas esse gráfico aqui que a Débora vê na mesa eu mexendo, no dia 30 passado, há 18 dias atrás, eu fiz um gráfico que a gente atingiria o dia 17, 2.200, 2.500 pessoas. Como é que você fez isso? Você tinha no dia 30, sabe quantas pessoas tinham no Brasil? 136 casos. Pô, como é que você fez um gráfico desse? E eu achei que o meu gráfico ia errar e acabou diminuindo um pouco a curva. Por quê? Aí eu aprendi também com o secretário de saúde, que são meus professores. O exame demora 14 dias. Por isso que está atulhado o exame, o teste, quando a pessoa morre. Então. Demora muito. Tem mais de 4.000 no Adolfo Lutz, no Butantan. A Faculdade de Medicina vai fazer agora. O Estado de São Paulo contratou 6 particulares. Então, esse número, se você entrar agora no sistema e ver lá, 2.141, eles não morreram ontem. Morreram lá, vieram morrendo lá para trás. 2 semanas atrás. Então, eu acredito que esse gráfico meu está muito próximo da realidade. A gente acha que deve chegar próximo do dia 22, 25, aí, perto de 5.000 mortos. E 40.000 casos, e daí não para mais. Eu, paralelamente, pelos dados da OMS, também vai aparecer invertido, para você ter uma ideia aqui, eu fiz um gráfico. No dia 1º de janeiro até o dia 30 de março, eu fiz lá atrás isso. Era para a gente ter 400.000 casos a nível mundial. Nós estamos a 1.200.000 casos. Nossa. Porque isso aqui, o presidente nosso, prefeito do interior da Serra, Gabriel Maranhão, que é engenheiro, eu também, fala o seguinte: os médicos talvez não saibam o que é curva exponencial, né? O que é progressão geométrica. Sim. Então, esse é o grande problema. E poucas pessoas conseguem sentar um pouco no equilíbrio e deixar de lado a questão política no momento. Para mim não importa se trocou um ministro, não trocou um ministro, é o que eu falei, quem tem a caneta é o prefeito. E outra coisa que eu vi muito, eu tinha uma preocupação esse ano, porque questão política, eleição, todo mundo também tem esses prefeitos, a gente fosse ter uma situação assim difícil nas reuniões, os prefeitos, mas escuta, a união deles é uma coisa fantástica. O secretário de saúde, que estão muito unidos, todos eles, um ajudando o outro. Você pega municípios que no Rio Grande da Serra que não tem UTI, Ribeirão que tem 5, né? Mauá uma grande dificuldade, mas todo mundo está tentando se ajudar. Então as reuniões de ontem para o Estado e ontem foram bem quentes mesmo, por conta das vagas do que é possível disponibilizar. Mas isso também quer dizer o seguinte, e é uma coisa interessante, você faz um hospital de campanha, o prefeito arruma a maca, né, arruma o equipamento todo, o respirador, de repente vem um gaiato e diz, mas não foi homologado pelo Ministério da Saúde. Meu Deus do céu, o hospital de campanha é guerra. Quando você faz o hospital de campanha, você faz lá na frente de batalha, com bomba explodindo, tanque. Você não faz hospital de campanha lá na cidade, onde você saiu. Precisa ter uma velocidade um pouco maior. E esse distanciamento, lamentavelmente, porque o país é muito grande, isso é ruim, né? E eu vejo que nem eu falo, você já ouviu eu falar, inclusive falei já para vocês o seguinte, muita gente criticando o governador, mas eu pergunto o seguinte, ele está indo a favor dele ou contra ele politicamente? Sim. Todo mundo está malhando, eu só vejo vídeo malhando ele.
Então, ele poderia estar bonzinho que nem o outro e falando, não, deixa, vamos trabalhar, vai, economia. E aí vai morrer e vai enterrando. Ouvi de um ministro, pessoa idosa, não é porque eu tenho idade, porque eu também já vivi tudo, eu não tenho preocupação. Mas eu vejo que muitas pessoas não conseguem chegar no final de 70, 80 anos, assim, com uma tranquilidade, como graças a Deus, Deus me deu. Porque eu realizei muito, eu estou muito feliz comigo, com a minha família, com os amigos, tenho reconhecimento, muito, né? Todos têm um respeito muito grande por mim. Sou questionado toda hora para tentar ajudar coisas. Onde eu trabalho, eu dou certo, porque as pessoas que trabalham comigo vão junto. Sim. Então, eu estou bastante tranquilo em relação à parte profissional e preocupado por conta de estar participando muito próximo dessa situação. Você tem uma ideia? Máscara, 40 mil por dia. Um hospital. Num conjunto nosso, nos 7 municípios, chutando. 40 mil por dia. Porque é o seguinte, tira, joga fora, luva, máscara, não pode, põe pro lixo, bala, manda embora. Aqueles aventais que parecem, sei lá, do filme da epidemia lá, caríssimo aqui. Sim, o negócio dos testes que você falou, nós vimos ser o primeiro consórcio a comprar 1 milhão de testes. Só que é o seguinte, as confusões políticas, eu não estou criticando, só estou constatando, né? Sim, lógico. Em relação a países, China, Estados Unidos, aquela coisa toda, uma bagunça toda. Nós já tínhamos comprado, no dia do cara assinar o contrato, e a gente faz pagamento com dinheiro na conta, as prefeituras já tinham passado para o consórcio, nós íamos comprar 1 milhão de testes, que na realidade era um teste, mas não é um teste final, rápido, né? É um teste rápido, que até o secretário de saúde, o Dr. Geraldo, falando muito, qual era o objetivo disso? Era você testar, era 33% da população mais ou menos que a gente conseguiria atingir. Era tentar você testar as pessoas da força de trabalho entre 20 e 40 e poucos anos para dizer o seguinte, não, você não tem, pode trabalhar. Só que houve uma interferência por conta da compra dos Estados Unidos, eles compraram pagando muito mais caro, muito mais, e já mais 20% na próxima compra mais caro ainda. E até a própria Vale do Rio Doce, que estava hoje Vale só, né, que estava fazendo a compra, porque ela exporta minério para a China, uma coisa de louco. Então é uma das poucas entidades que tem, empresas, que tem relacionamento muito grande com a China. E eles estavam comprando 5 milhões para o país também. E no fim os Estados Unidos atravessou. E aí você fala, bom, é porque também lá deu essa crise, ninguém sabe, disparou de repente. Acho que demoraram muito para tomar muito fazer a quarentena, né? E eu fico vendo lá também o presidente lá deles brigando com o governador, agora com o governador de Nova York. Houve uma decisão do governo lá da presidência que tem que testar todo mundo em Nova York. Bom, e o governador Nova disse o seguinte, e o dinheiro, onde está esse? Pois é. E essa confusão que tem lá, tem aqui. E eles estão numa situação pior que nós. Agora, nós estamos num país muito grande, sem as condições que tem os Estados Unidos. Você conheceu muito lá. Eu viajei lá umas 40 cidades. Tem uma logística de tudo, transporte aéreo, terrestre, ferroviário, até por barco, nau, uma estrutura muito espetacular. A rede hospitalar deles E outra coisa, a rede hospitalar deles, do Brasil e a deles, eu pesquisei isso em 2016, eu nem sabia por que eu ia precisar disso. Os números são muito próximos, eles têm um pouco mais de leitos, mas de unidades tinham menos em 2016. Só que tem muito mais preparados, equipamentos. E outra coisa, tem uma qualidade de saúde num nível melhor que o nosso Com mesmo, certeza. não tem como. Só que tem um outro problema agora também, e até por conta do Dr. Giovanni, não tem está, que é o nosso diretor de programas e projetos, ele me pôs num grupo que eu vejo, você não percebe, mas eu vou ter que levantar às 3 da manhã
vem jornal do mundo inteirinho, jornal, né? Tudo em PDF. Itália, nossa, é isso, chegou agora a 20 mil casos, Espanha, uma coisa de louco. Mesmo os países que tentaram de início conter, eu tenho um contato com um profissional nosso, de Israel, agora é funcionário da prefeitura, que está fora por um tempo. Janeiro acabou, não tem avião descendo um estrangeiro aqui, desde janeiro. Desde janeiro. É assim mesmo, então tem que ser assim mesmo. Então, cada país tem uma particularidade. Eu sempre falava o seguinte, quando eu fui para a Infraero, o que eu precisava fazer, né? Puxa vida, né? Engenharia, pista, manutenção, terminal, licitação, especializado. Mas eu precisava aprender muito de equipamentos tecnológicos. Então, eu motorista, porque eu não conseguia ir de avião para lugar nenhum. Aqui no estado de São Paulo, é tudo com motorista. Eu ia muito para Viracopos, São José dos Campos, Campo de Marte, Congonhas, que a base minha era Guarulhos. E eu lia no carro mais de 3 ou 4 horas por dia para poder aprender muito. Então, hoje, eu estou aprendendo muito. E de brincadeira, eu falei com o presidente nosso lá do consórcio, que eu e ele estamos próximos de pedir uma residência médica e tentar tirar um diploma de infectologista, porque agora isso Deus deu a oportunidade. Então, é assim. É um aprendizado ninguém tira da gente, né? Eu vejo que muita gente não está conseguindo aproveitar essa época, né, de estar em casa, em home office, não consegue se organizar, né, porque não é fácil trabalhar em home office. Tem gente que não consegue, precisa ter uma disciplina. E assim, esse aprendizado, se as pessoas começarem a buscar, por exemplo, vai acabar o emprego, crise, economia, busca estudar marketing digital, ferramentas online, existe muita coisa para você fazer online. Hoje a gente estava aqui, eu falei, vamos tentar conectar pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e fazer a live em tudo. Eu não sei fazer isso. A gente ligou aqui pelo Instagram. Tem que estudar.